Dá um segundinho aqui. Vamos lá. Seguinte apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação aí? Desculpa que é 2024, tá, pessoal? Eu buguei aqui. Sim. Não é 2023. Sim. Beleza, então. Então, bora lá. Seguinte, antes de eu começar a falar efetivamente sobre isso, então, primeiro eu queria só trazer alguns conceitos iniciais para vocês dessa questão do Enem. Porque sempre quando a gente fala em Enem, a gente tem aquela ideia, fala assim, putz, eu acertei 20 questões e tal pessoa também acertou 20 questões, e aí, nós vamos ter a mesma nota? Não, tá? E aí eu sou categórico em falar que não. Ah, pode ser que tenha a mesma nota? Sim, pode ser, mas na maioria das vezes vocês não vão ter as mesmas notas. Por quê? A prova do Enem, ele traz basicamente contexto de proficiência, quando as questões são mais fáceis, médias e difíceis. Então, vamos supor que isso seja uma prova, né, com 20 questões, tá? E aqui você tem as questões que são de nível fácil, as questões que são de nível médio, questões que são de nível difícil, beleza? Quando a gente vai fazer essas questões, eu quero que vocês observem que às vezes você vai fazer a questão 1, 2, 3, 4 na sequência, né? E às vezes você vai pegar uma questão que é de nível difícil, e você vai perder muito tempo nessa questão. Então é melhor, isso não só para a prova de matemática, tá, gente? É melhor você sempre focar nas questões que são de nível fácil e médio. Ah, Edson, por quê? Vamos lá nesse segundo quadro aqui, é um recorte que eu fiz do Estadão, tá? Vou pegar aqui, ó, do Jornal do Estadão. Então ele traz basicamente 4 pessoas, essas 4 pessoas, todas elas acertaram o mesmo quantitativo de questões. Essa aqui acertou 10 questões, essa 10, todas elas 10. Observem que essa primeira pessoa, ela acertou todas as fáceis e algumas médias. O sistema entende que ela tem proficiência para poder chegar até aqui. Já essa pessoa aqui, por exemplo, ó, essa pessoa 3, ela errou todas as questões nível fácil e acertou todas as questões de nível difícil. O sistema vai falar, putz, mas como que ela fez isso? Né? Aí, então, o sistema entende que ela chutou essas questões. Consequentemente, se ela chutou, olha em termos de nota, tá? A nota dela, ela vai ser penalizada por esse aspecto. Não faz sentido você acertar uma questão que é difícil em função do segundo grau, mas você errar uma questão que é fácil de função do segundo grau, tá? Então, nesse caso, o sistema te penaliza por causa disso, ok? Essa última pessoa, ela também foi coerente, mas menos coerente do que essa primeira pessoa. Então, o sistema entende que ela tem uma coerência, e então, no caso, a nota dela vai ser bem mais discrepante em relação à pessoa que só chutou. Aí você fala, tá, Edson, mas por que você está falando isso? Porque uma reclamação comum que eu tenho, e isso eu costumo falar em sala, gente, 3 minutos e 20 segundos por questão, dá tempo? Não, não dá. Não vamos ser hipócritas de falar que você vai conseguir fechar todas as questões. Tá? Então, é por isso que, às vezes, as 10 últimas questões, das 10 últimas, você vai ter 8 questões que são fáceis. Então, dê preferência para poder ler todas as questões, e aí, nesse caso, você desenvolver e verificar, fazer a resolução das questões que são de nível fácil, tá? Para que você não seja penalizado em acertar uma questão que é de nível difícil, você perdeu muito tempo, e não acertar uma questão de nível fácil. Tudo bem? Tá, beleza. Em posse disso, nós temos depois o sistema do SISU. Acho que todo mundo já deve conhecer, mas eu sempre gosto de dar uma pincelada em relação a isso. O SISU nada mais é do que um sistema unificado, onde todas as universidades disponibilizam as vagas que elas têm para que você possa fazer essa demanda, tá? Então, quando você entra lá no SISU, vai um layout mais ou menos nesse sentido, você vai ter a primeira opção de curso e a segunda opção de curso. Você vai lá e coloca a sua primeira opção de curso, a universidade que você quiser, o curso que você quiser, para onde você quiser, tanto faz. A mesma coisa para a segunda opção, tá? E aí você vai ter algo mais ou menos nesse sentido, tudo bem? Aqui você vai ter qual que foi a sua nota,
sua nota na modalidade que você escolheu, se é ampla concorrência ou não, e assim por diante, e a nota de corte, aqui 717. Então, observem que aqui, nesse caso, eu estaria fora, porque a minha nota é 544 e a minha nota de corte é 717. Nota de corte é aquela nota que a última pessoa está entrando. Então, a nota mais baixa da pessoa que está entrando é 717, tá? E aqui a segunda opção, segue o mesmo raciocínio, sua nota e a nota de corte. O que eu quero que vocês observem, isso eu já falei em sala para algumas pessoas, para algumas turmas. Observem que a sua nota no Enem, ela é a mesma, tanto para cá como para cá. Poxa, você pega a sua nota, você fala, exemplo, né? Tirei 800 em matemática, tirei 600 em português. Sua nota é a mesma. Mas então, por que eu tenho... Por que eu tenho notas diferentes nas minhas modalidades? Observe que aqui é 544 e aqui é 528. É porque cada instituição, pessoal, tem autonomia para poder colocar o peso que ela quer em cada, como é que fala? Em cada disciplina, em cada matéria. Então, às vezes, nessa matéria aqui, ó, nessa faculdade, matemática vai ter um peso maior do que nessa matéria. Então, dê uma olhada para quem quer UFO, no site lá da UFO, ou se você digitar no Google, pesos SISU, UFO, você vai encontrar uma lista com todos os pesos que você tem nessas universidades, tá? Então, para a gente poder finalizar, dentro desse primeiro aspecto, quais são os temas que mais são abordados dentro do conceito de matemática, né? Aqui está um layout para vocês. Tirei isso aqui de um site renomado, possivelmente vocês devem conhecer, é o site do Descomplica, tá? Que ele traz basicamente nessas 15 tópicos aí, tudo bem? E aqui você tem um geralzão. Só queria trazer algumas coisas, que quando eu falo geometria, você fala, caraca, geometria é um quarto da prova. Gente, mas dentro de geometria, eu tenho geometria plana, geometria espacial, geometria analítica e assim por diante, né? Então, dentro do conceito de geometria, eu tenho as minhas subdivisões. A mesma coisa da aritmética e assim por diante. Então, quando eu falo que a análise combinatória, que é o que eu estava ministrando, ela tem um peso grande dentro da prova do Enem, olhem aqui, quase 3% só de uma disciplina. Estatística, que é outra matéria do terceiro ano, mesma coisa. Probabilidade, a mesma coisa. Então, se vocês forem juntar esses 3 caras aqui, ó, esses 4 caras, né, porque gráfico e tabela também entra dentro do conceito de estatística, você vai ver que já dá tipo uns 15% da prova, se não mais. Tá? Então, o terceiro ano tem um peso grande dentro desse conceito. Beleza? Ok? Então, bora lá. Então, vamos começar com o que realmente acredito que vocês estejam esperando, que é justamente a parte de função quadrática, função do segundo grau, também conhecida, né? Então, primeira coisa, galera, função quadrática. O que é uma função quadrática? Quadrático vem de quadrado, né? Então, é uma função onde você tem os termos elevado ao quadrado. Sua potência no x aqui, ó, ela está elevada ao quadrado. Basicamente isso. É muito usual, às vezes, aparecer f de x ou y. Galera, é a mesma coisa. F de x e y entendam como sendo a mesma ideia. F de x é uma função em relação a x. E o y nada mais é do que uma nomenclatura que eu faço para o f de x. Ah, Edson, tá, beleza, mas qual que é o gráfico de uma parábola, né? O gráfico de uma parábola ele é dividido em 2 partes. Você pode ter o A positivo, maior do que zero, que é esse cara aqui maior do que zero. Exemplo, x ao quadrado mais 5x mais 6. Então, observe, nesse caso aqui, eu tenho que o meu A ele vai ser igual a 1. Então, eu tenho uma parábola, a gente fala, com cavidade para cima, voltada para cima. Segundo caso, quando eu tenho o meu A menor do que zero. Se o meu A é menor do que zero, então a minha concavidade é voltada para baixo, tá? Esses caras que eu marquei aí, eles são pontos interessantes dentro desse conceito quando eu falo de função de segundo grau. Por quê?
Porque esses caras aí, eu tenho nome para eles. Esses dois pontos aqui, ó, são as raízes da função. Esses dois caras e esses dois caras. Ah, que é isso, raiz da função? Sabe quando o professor lá da quinta série pegava uma função assim, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Aí ele falava assim, pessoal, encontre as raízes dessa função. Aí você pegava isso e igualava a zero. Então, quando você iguala a zero, observa que é como se você estivesse colocando o y igual a zero. Poxa, se o y vale zero, então significa que eu estou em cima do eixo x, galera. Então, todas as vezes, guardem isso, que é importante. Todas as vezes, sem exceção, que eu falar a raiz de uma função, necessariamente eu estou falando que é onde o gráfico corta o meu eixo x. Ah, Edson, e se fosse uma função do primeiro grau? Beleza, uma função do primeiro grau a gente sabe que é uma reta, né? Então, se ela é uma reta, era para ser reta, tá, gente? Se é uma reta, a raiz da minha função é justamente esse cara aqui, ó, que é onde corta o eixo x, tá? Beleza? E esse outro cara ali, ó. Esse outro cara, que é esse aqui, é o termo independente da minha função, que é justamente esse cara que está piscando aí, ó, meu pontinho C, tá? Então, se eu tenho uma função dessa maneira aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos lá, vamos utilizar esse princípio aqui, tá? Beleza. Isso aqui tem concavidade para baixo ou para cima, pessoal? Coloca aí no chat rapidinho. Concavidade para baixo ou para cima? Sem medo de errar. Cima. Beleza, o Thales colocou aí. Certinho. Então eu tenho uma função com cavidade para cima. Por que para cima, Edson? Porque o A ele é positivo. Então eu já sei que ele tem concavidade para cima. Aonde que ele corta no eixo Y? Lá no 6. Então eu sei que seria uma parábola mais ou menos assim, galera. Tá? Estou chutando aqui, ok? Seria uma parábola assim, ó. Cortando aqui no 6. Ah, Edson, como é que eu encontro esse ponto e esse ponto aqui, ó? Com as raízes da minha função. E quando eu falo raiz de função, eu nada mais estou falando do que igualar esse cara a zero, ou seja, Bhaskara. Então, todas as vezes que eu falar em raiz de uma função, eu estou falando em aplicar o conceito de Bhaskara. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, vai levantando a mão aí. Tudo bem? Beleza, em relação a isso? Então, bora lá. Vamos fazer um teste aqui, então. Essa questão é uma questão do Enem de 2013. Olhem, ele traz o seguinte. A temperatura Tsão, né, de um forno em graus Celsius é reduzido por um sistema a partir do instante de seu desligamento, Tzinho igual a zero. Então, o T grande, ele equivale à temperatura, e o T pequeno equivale a instante, tempo. Tudo bem? Igual a zero. E varia de acordo com essa expressão, tá? Então, aqui eu tenho essa expressão aqui. Beleza? Com T em minutos. Por motivo de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atingir a temperatura de 39 graus Celsius. Opa! Quem é 39 graus Celsius aqui, então? É o T maiúsculo. Tudo bem? Porque o T maiúsculo corresponde à temperatura. Então, equivale a 39 graus Celsius. A pergunta: qual é o tempo mínimo de espera em minutos após o desligamento do forno para que a porta possa ser aberta? Poxa, o que eu quero então? Eu quero encontrar o Tzinho para que o T maior seja 39 graus Celsius. Ah, beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou apenas substituir, galera. No lugar desse cara aqui, ó, substituir por 39. Beleza. Substituir por 39, o que eu fiz? Eu peguei esse cara, joguei para lá, né, no linguajar popular, digamos assim, e peguei esse 39 e joguei para o outro lado. Tá? Então, 400 menos 39, eu tenho 361. Então, pega esse 4 aqui, ó, passa para lá multiplicando. Aqui é vezes, tá, pessoal? Esse x aqui é de vezes. Então, eu tenho
1444. Então, nesse caso, o meu t ele é raiz quadrada de 1444, que vai dar 38 minutos. Então, essa seria a resposta dessa minha questão. Tá? Beleza. Então, nesse caso, é um conceito bem eu tanto essa parte de gráfico, mas é a mesma ideia quando eu falo de raiz. Basta eu substituir a minha expressão por aquilo que eu quero. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui rapidinho, só para eu poder mostrar uma coisinha para vocês aqui. Beleza, aqui. O delta, galera, todo mundo sabe, né? Delta, b ao quadrado menos 4ac. O que eu quero que vocês observem? Esse delta aqui, ó, ele vem dentro de uma raiz, né? Então, vamos pensar da seguinte maneira, galera. Raiz do número negativo, nos reais, tá? Raiz do número negativo existe nos reais? Não, não existe. Todo mundo concorda? Sim. Raiz de menos 5 nos reais. Isso não existe, certo? Beleza. Raiz de 0 existe? E se sim, quanto que é? Raiz de 0 é 0. Obrigado, gente. É 0. E raiz do número positivo, raiz de 4, por exemplo, você tem que é um número 2, né? Edson, por que você está falando isso? Vamos pensar naquele delta, então, galera? Olha o que acontece. Lembrem que você tem que o x ele é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. É isso, né? Se o delta, se esse cara ele é negativo, isso aqui nos reais, não existe. Olha a sacada. Significa que não tem raiz. Ué, Edson, mas você não falou lá atrás que a raiz é onde o gráfico corta o eixo x? Sim, falei. Então, se esse cara tem o delta negativo, eu estou falando que essa parábola não corta o eixo x. Ah, Edson, e se esse cara for igual a 0? Opa, se esse cara for igual a 0, então vai ficar menos b mais ou menos 0. Ou seja, as minhas duas raízes elas vão ser iguais, porque fica menos b mais 0 e menos b menos 0. Ou seja, novamente, eu tenho apenas um ponto de encontro com o eixo x. Ah, Edson, e se o delta é maior do que 0? Ah, beleza. Se o delta é maior do que 0 aqui, ó, então eu tenho menos b mais o número e menos b menos o número. Tipo, menos b mais 2 e menos b menos 2. Então, nesse caso, sim, eu vou ter duas raízes reais. Tá? Então, é por causa disso que quando o delta é menor do que 0, você não tem raiz. Se não tem raiz, consequentemente, não corta o eixo x. Se a raiz é única, se a raiz é igual a 0, você corta apenas uma vez o eixo x. E se o delta é maior do que 0, você corta duas vezes. Você fala, tá, Edson, mas isso é importante eu saber? É. Então, bora lá. Vamos fazer um exercício aí. O Thales tinha me respondido, acho que foi o Thales, quando o A é maior do que 0. Quando o A é maior do que 0, a concavidade é para cima, perfeito? Ou seja, a boca da parábola é para cima. A boca da parábola é para cima com delta maior do que 0, ou seja, tem duas raízes. Então, o que acontece? Eu corto duas vezes meu eixo x. E se o A for maior do que 0 e o delta igual a 0? Então, significa que eu corto apenas uma vez meu eixo x. Se o A for maior do que 0 e o meu delta menor do que 0, então significa que eu não corto o eixo x. Tá? A mesma ideia acontece quando eu estou falando com o A menor do que 0. Se o A é menor do que 0, eu tenho a parábola com concavidade para baixo. Então, nesse caso, corta duas vezes. Se o A for menor do que 0, mas o delta é igual a 0, então significa que eu encosto no meu eixo x. Se o meu A é menor do que 0 e delta menor do que 0, então eu não encosto no meu eixo x. Beleza? Ok, você fala, tá, Edson, mas já caiu a questão assim? Olha essa questão aqui, galera. Possivelmente alguém já deve ter visto essa questão, e ela fala basicamente o seguinte.
A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo Z, conforme mostra a figura. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da função é dada por essa expressão. Então, eu tenho essa funçãozinha aqui, ó. Beleza? Onde C é a medida da altura do líquido contido na taça. Olha que interessante. O que eu falei lá no começo? Que o C aqui, ó, era onde a parábola cortava o eixo Y. Olha onde que ela está aqui, ó. Estão vendo? Que é justamente aonde a minha parábola corta o eixo Y. Onde C é a medida a altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola. Ou seja, esse cara aqui, ó, é o menor ponto aonde você tem da parábola, tá? É como se você tivesse uma parábola aqui, fosse esse pontinho aqui de baixo. Tudo bem? A pergunta, nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é a altura do líquido, o que ele está pedindo então? O C, não é? A altura do líquido, ele até mesmo chamou como sendo C. Se olha uma questão dessa, você fala, ferrou, vou pular para a próxima. Galera, olha aqui, ó, olha essa parábola, esquece todo o resto, tá? Olha essa parábola aqui, vou tentar colocar de uma outra cor, para vocês poderem visualizar melhor. Amarelo. Olha essa parábola aqui, ó. Minha pergunta, que vai ser chave para essa questão. Quantas vezes a minha parábola corta o eixo X? Quantas vezes a minha parábola corta o eixo X? Uma. Beleza, se ela corta uma vez, o que tem que acontecer com o meu delta? Se ela corta apenas uma vez, significa que eu tenho uma raiz só, consequentemente, meu delta é igual a zero? Beleza, acabou, galera. Apenas uma raiz, o delta é igual a zero. O que é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, B ao quadrado menos 4AC é igual a zero. Quem é o B? Menos 6. Quem é o A? 3 sobre 2. Quem que é o C? C. Beleza, então substitui. Menos 6 ao quadrado, menos 4, né, que é da forma, vezes o A, que é 3 sobre 2, vezes C. Acabou. 36, aqui fica 4 vezes 3, né, dá 12, 12 dividido por 2, 6. Passo 36 para lá, então você tem que 6C é igual a 36, então C é igual a 6. Fechou, é isso. Tá? Então, observem que, a partir de um contexto macro, a gente vai para um contexto micro, que são aplicações. Tudo bem? Então, é importante? É demais, tá? Vai cair alguma coisa parecida? Eu acredito que sim, porque senão eu não estaria trazendo isso para vocês. Tudo bem? Então, guardem esse conceito. Delta maior que zero, duas raízes. Delta igual a zero, uma raiz. Uma, assim, não, se o professor de matemática escutar eu falando que é uma raiz, ele me bate, né? Na verdade, a gente fala que são duas raízes iguais, o mesmo valor. Resumindo, é uma raiz, tá? E se o delta é menor do que zero, não existe raiz real. Tudo bem? Então, beleza. Então, ainda finalizando com essa parte de função do segundo grau, tá? Vou trazer só a última parte que é relacionada ao vértice de uma parábola. O vértice, como eu acabei de comentar, é o ponto mínimo ou máximo, que fique bem claro, da minha parábola. Exemplo, aqui, o exemplo que eu estou trazendo para vocês é mínimo, mas eu poderia ter uma parábola dessa forma. Então, eu teria um ponto de máximo. Então, ó, guardem isso. Se a parábola tem concavidade para baixo, você tem um ponto de máximo. Se a parábola tem uma concavidade voltada para cima, você tem um ponto de mínimo. Ok? Tá, beleza. E como é que eu vou fazer para poder calcular esse ponto de máximo e esse ponto de mínimo? Existe uma fórmula para esses dois caras, tá? Menos B sobre 2A, para você poder encontrar o x do vértice, que é esse cara aqui, ó, o x dele, menos B sobre 2A, e para você poder encontrar o y do vértice, é menos delta sobre 4A. Você fala, não entendi nada, Edson. Vamos lá, então. Eu vou pegar aquele mesmo modelo, x ao quadrado menos, vou colocar 6x mais 8 aqui, só para facilitar, tá? Mais 8 igual a zero. Beleza? Se eu quero encontrar o x do vértice,
que é o valor de x para o meu vértice aqui, eu vou fazer o x do vértice, que seria menos b dividido por 2a. Ou seja, se o b vale menos 6, então ficaria menos 6, que daria 6, né? Dividido por 2 vezes 1, que daria 2. Então, para esse exemplo, meu x do vértice daria 3. Tá? E meu y do vértice? Vou até colocar 3 aqui, ó. E meu y do vértice? Eu faço menos delta sobre 4a. Calculo delta e substituo lá. Ah, Edson, tem uma outra maneira de você fazer o y do vértice e o x do vértice? Tem sim. O x do vértice, ele é a metade, ou seja, a média das suas duas raízes. Se aqui for, se você encontrou que uma raiz é 2 e a outra raiz é 4, então aqui é o ponto médio entre 2 e 4, ou seja, 3. Tudo bem? Então, o x do vértice também pode ser encontrado dessa forma, tá? Ah, Edson, e o y do vértice? Como é que eu posso encontrar o y do vértice? Você pode pegar o valor do x do vértice, que é 3, e substituir na sua função. Quando você substitui na sua função aqui, você vai encontrar o valor do y para quando o x vale 3. Tudo bem? Então, existem essas duas maneiras de você poder encontrar o x do vértice e o y do vértice. Então, vamos lá. Vou recapitular, resumir. Quero encontrar o x do vértice. Então, ou é menos b sobre 2a, ou então a média das suas duas raízes. Tudo bem? Quero encontrar o y do vértice. Então, ou é menos delta sobre 4a, ou então você encontra o x do vértice e substitui ele na sua função. Então, existem essas duas maneiras. Tá? E aí eu coloco o ponto de mínimo e o ponto de máximo, só para poder deixar bem especificada essa parte aí. Show? Vamos lá, vamos resolver uma questão relacionada a isso? Ah, desculpa, antes disso, resumir tudo que eu falei sobre função do segundo grau, porque aqui a gente encerra a parte de função do segundo grau. Esses dois caras, raízes da minha função. É quando eu faço Bhaskara, tudo bem? E encontro o valor dessas funções aí, desses valores. Aquele cara é o meu termo independente, é o meu C. Esse cara é o vértice da minha parábola, também conhecido como ponto de mínimo ou ponto de máximo. Se eu quero encontrar o x do vértice, menos b sobre 2a. Se eu quero encontrar o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, isso aqui é um resumão de tudo que eu falei para vocês sobre função do segundo grau. Tá? Bora lá. Olha essa questão de 2015. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é determinada por essa expressão, em que H representa a hora do dia. Então, primeira coisa, eu tenho que H está fazendo papel de X, tá, gente? É a hora do dia. E eu tenho que esse Tzão aqui está fazendo papel do meu Y. Tudo bem? Sabe-se que o número de bactérias é a maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Opa, olha isso aqui. Isso aqui é uma função de segundo grau, com concavidade voltada para baixo. E eu estou falando em temperatura máxima, maior valor que essa temperatura assume. Então, eu estou falando do vértice dessa parábola. Beleza? Vamos continuar para poder ver o que ele quer. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações. Muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Que no caso é isso aqui, tá? Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura, olha o que eu quero. Eu quero a temperatura quando eu tenho o maior número possível. Vai estar aonde? Fechou, galera. Eu quero a maior temperatura possível para essa estufa. A temperatura está fazendo o papel de Y do vértice. Desculpa. A temperatura está fazendo o papel de Y. Então, nesse caso, se eu quero encontrar a maior temperatura possível, eu quero encontrar o Y do vértice. Menos delta sobre 4A. Vou calcular o delta separado.
Delta, B ao quadrado menos 4AC. Substitui, gente. O B é 22, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 85. Encontrei o delta, 144. Beleza. O que é o Y do vértice, então? É menos, o menos da fórmula, tá? Menos 144 dividido por 4 vezes o A, que vale menos 1. Beleza. O Y do vértice vale 36 graus Celsius. 36 está em qual desses intervalos? Está no intervalo alto. Ok. Então, o gabarito certo, letra D. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida relacionada a essas questões? Vou fazer uma pausa aqui, porque o que, no caso, a gente se vê em 3, 4 semanas, se fosse uma aula normal, aqui eu passei em 20 minutos, 30 minutos, nem isso, né? Então, só estou perguntando justamente isso para a gente poder passar para o nosso próximo tópico, tá? Beleza, então. Então, vamos dar sequência. Falou que tá beleza. Bora, então, falar um pouquinho sobre cilindro. Vou pegar só a hora aqui. 4:12. Ok. Beleza, cilindro. Cilindro a gente fala que é um objeto tridimensional de revolução. O que é isso, Edson? Revolução. Revolução é todas as vezes que você consegue pegar alguma coisa, uma figura plana, pensa numa figura plana. Um quadrado, por exemplo. Segura uma dessas partes do quadrado e gira ela. Você consegue montar uma figura de revolução. Deixa eu pegar aqui, talvez vocês consigam visualizar melhor. Vocês conseguem me ver? Sim, né? Vocês estão conseguindo me ver aí? Sim? Beleza. Pensa nesse quadrado, tá? Uma folha qualquer. Se eu segurar isso aqui, ó, isso aqui, segurei e girei, opa! Segurei isso aqui e girei, observem que o que eu fiz foi um sólido de revolução. Esse sólido de revolução é, no caso, aquilo que a gente chama de cilindro, tá? Desculpa, gente, eu vi aqui a Mariana que perguntou que tem uma dúvida. Mariana, pode falar. Desculpa que eu não tinha visto, tá? Mariana? Ah, já resolveu? Beleza. Se tiver dúvida, pergunta, tá? Então, bora lá. Vamos dar continuidade, então. Então, é o seguinte, galera. O que é um cilindro, então? Você pega duas bases, essas duas bases são iguais, aqui tem uma animaçãozinha, mas só para poder adiantar aí. Você tem duas bases, essas duas bases elas são iguais e paralelas entre si. Tudo bem? Esse cara é aquilo que a gente chama de base, aqui é base, esse eixo é o eixo que a gente chama de eixo de rotação. Tudo bem? Esse cilindro, a gente fala que ele é um cilindro oblíquo. O que é um cilindro oblíquo? Pensa num cilindro onde você pega uma das bases dele e dá uma achatada. Então, você tem esse ângulo aqui, ó, diferente do ângulo de 90 graus, tá? Se esse ângulo for um ângulo de 90 graus, nós temos aqui o que a gente fala de um cilindro reto. Edson, qual que é a diferença básica? Galera, diferença básica. Um cilindro oblíquo, a geratriz, que é esse cara do lado aqui, ó, a gente chama ele de geratriz, ele é diferente da sua altura. A altura é a distância entre as suas duas bases. A geratriz é esse carinha que vai estar do lado aí, tá? Mas se o cilindro ele for reto, a geratriz e a altura são iguais. Olhem aqui, nessa folha aqui no caso que eu estou na mão. Pensem isso aqui como sendo um cilindro, tá? Assim, ó, peraí, vou fazer assim. Pensem isso aqui como sendo um cilindro, ok? Esse cara é a minha geratriz, que por sua vez é a mesma que a altura se ele tiver assim. Mas se eu tombar isso aqui, ó, pensem nesse cilindro tombado. A minha altura seria a distância entre as minhas duas mãos. E a minha geratriz seria justamente esse cara aqui do lado, tá? Então, bora lá. Então, vamos falar do cilindro reto, que normalmente é o que costuma cair. Tudo bem? O cilindro reto, ele tem as características que eu comentei com vocês. Primeira coisa, eu tenho o eixo perpendicular ao plano, ou seja, aqui é um ângulo de 90 graus. Tá? Além disso, a minha geratriz é igual à minha altura. Tudo bem?
Então, na maioria das questões que caem no vestibular da UFO, e do Enem, você tem um cilindro reto, tá? Às vezes pode aparecer um cilindro que eles chamam de cilindro oblíquo. O que é um cilindro oblíquo? Opa, deixa eu só voltar aqui. O que é um cilindro oblíquo? Oblíquo não, desculpa. O que é um cilindro equilátero? O cilindro equilátero é um cilindro aonde você tem o diâmetro da base igual à sua altura aqui, ó, a sua geratriz. Ou seja, quando você fizer um corte no cilindro equilátero, você vai ter um quadrado aqui, ó. Tá? Como se você fizesse um corte, você tem um quadrado. Tudo bem? Então, no cilindro equilátero, você tem que a altura, vou colocar aqui como sendo h, é a mesma coisa que 2 vezes o raio, tá? Ou seja, esse cara aqui equivale a esse cara aqui, ok? Isso vai estar um pouquinho mais para frente, a gente vai voltar ainda a falar. Então, bora lá. Vamos ver por que um cilindro de revolução, né? Pensem nesse retângulo como sendo a folha que estava na minha mão. A partir do momento que você gira ele, você monta o seu cilindro, tá? Então, isso é um cilindro de revolução. O que eu quero demonstrar com isso? Que todas as vezes que eu fizer um corte no cilindro, eu vou ter, na verdade, um retângulo. Ok? Faz sentido isso para vocês? Todas as vezes que eu tenho um corte de cima para baixo no meu cilindro, eu tenho um retângulo. Tá? Bora lá, então. Secção meridiana. O que é um meridiano, galera? Vocês aprenderam isso com Arsênio, possivelmente, hein? Arsênio, Mauro. Meridiano, um grotesco modo, vocês vão saber às vezes até melhor do que eu, basicamente, meridiano Greenwich, né? Nós temos basicamente um corte que é feito no planeta de cima para baixo. Tudo bem? Onde você tem, a partir disso, os fusos horários. Aqui segue mais ou menos o mesmo estilo. Lógico que eu não vou fazer um corte aí, né? Vou fazer um corte de cima para baixo, onde, na verdade, eu vou montar uma figura plana. Essa figura plana é aquela que eu havia comentado com vocês, que sempre vai ser um retângulo. Se esse retângulo tiver a altura igual a 2 vezes o raio, eu tenho um cilindro equilátero. Tá? Beleza? Então, o cilindro equilátero é aquele cilindro onde a sua altura é igual a 2 vezes o raio. Beleza, eu estou acabando já essa parte de cilindro também, tá? E a planificação? Vamos lá. A planificação nos vai dar subsídio para a gente poder falar em termos de área dessas figuras. Galera, pensem aqui, ó. Pensem nesse cilindro que está na minha mão. Isso é um cilindro. Esse cara aqui, ó, é a altura. Beleza? Quando eu abro esse cilindro, o que eu montei? Um retângulo. Tudo bem? Montei um retângulo, tá? Esse retângulo, esse lado, ele possui a mesma valor que a minha altura. E esse lado aqui, ó, esse lado, ele nada mais é do que o comprimento da minha circunferência, que é isso aqui. Então, ó, comprimento da minha circunferência e altura. Então, beleza. Então, quando eu falo na planificação de um cilindro, eu tenho, na verdade, que esse cara aqui, ó, é a minha altura, e esse cara aqui, ó, ele vai ser o comprimento da minha circunferência. Comprimento de circunferência, 2πr. Ok? Então, a área lateral desse cilindro, ele nada mais é do que a área de um retângulo, base vezes altura. Ou seja, 2πr vezes h. Então, a área lateral do cilindro é a área de um retângulo, aonde um dos lados é o comprimento da sua circunferência e o outro lado é a altura. Então, 2πr vezes h. Tá? E aí, nesse caso, galera, falando dessa planificação, eu acabo chegando numa das principais partes, que é basicamente um formulário em relação a um cilindro. Beleza, aqui eu calculei a área lateral. A área lateral é essa parte que está aqui. Mas se eu quero calcular a área total, eu tenho
o círculo de cima e tem o círculo de baixo. Então, o que seria a área total? A área total, então, vai ser a minha área lateral mais duas áreas de base. Tudo bem? Então, vamos escrever isso? Ó, a minha área da base, πr ao quadrado, tá? A minha área lateral, 2πrh. A minha área total é a área lateral mais duas áreas de base. πr ao quadrado é a área da minha base. Ok? E o volume? O volume de um cilindro e prisma, ambos serão iguais. Aí você fala assim, credo, aí vai ser πr ao quadrado vezes h? Não, o que eu estou falando é o seguinte. O volume tanto do cilindro como do prisma, ele é dado por área da base multiplicado pela altura. Tudo bem? Guardem isso. Prisma é uma caixa de sapato, é um computador, é uma televisão, é esse formato que nós temos aí. Tudo bem? Cilindro, você tem na parte de baixo como sendo um círculo, ok? Então, o volume de ambos é a área da base vezes a altura, tá? Aqui está πr ao quadrado vezes h, porque é justamente a área da minha base. Ok? Então, o que eu tinha para poder falar de cilindro eram todos esses processos, todas essas coisas aí. Então, bora fazer duas questões, se eu não estou muitíssimo enganado, duas, não, três questões, se eu não estou muitíssimo enganado, sendo duas do Enem e uma do vestibular da UFA. Então, bora lá. Essa caiu no vestibular da UFA de 2019. Fala assim: para proteger seus clientes em dias de chuva, a proprietária de uma loja planeja construir uma cobertura na entrada, utilizando telhas de fibrocimento. Cada telha tem o formato de meio cilindro reto, com o diâmetro da base medindo 60 centímetros. Diâmetro, 60 centímetros. Então, o raio, ele vale 30 centímetros. Beleza? Vou colocar aqui, 30 centímetros. E comprimento medindo 1,5. Ou seja, isso aqui, ó, eu tenho aqui e esse cara aqui medindo 1,5. Esse meu raio aqui, ó, ele vai ser um raio de 30 centímetros, tá? Como ilustrado na figura a seguir. Então, observem que aqui eu tenho 4 telhas desse modelo. Tudo bem? Ele fala, ó, cada telha tem o formato de meio cilindro. Então, cada uma dessas é uma telha. Isso é uma telha, isso é outra telha, outra telha, outra telha, tá? Após construída essa cobertura, a proprietária pretende pintar apenas a parte superior das telhas na cor branca, sabendo que serão utilizados exatamente 4 dessas telhas, ou seja, essas figuras. A área que será necessária pintar em metros quadrados é igual a quanto? Nó. O que eu quero, então? Vamos lá. Eu quero pintar essas telhas. Eu quero pintar metade de cada uma dessas telhas. Pensem assim, ó. Eu quero pintar essa parte, mais a outra parte, a outra parte, a outra parte. Então, o que eu quero, galera? Saberiam me falar? Thales falou aí. Eu quero a área lateral, galera. Por quê? Porque eu quero pintar justamente aqui, ó, se vocês olharem aqui na minha câmera, eu quero pintar justamente essa parte. Se eu quero pintar essa parte, é justamente a área lateral desse cilindro. Poxa, Edson, então significa que eu tenho 4 metades de cilindros? Sim. Você tem, então, como se fossem 4 metades de cilindros, 2 cilindros completos. Aonde, vou voltar aqui, ó. Aonde a área lateral é dada por 2πr vezes h. Nó, mamão com açúcar. Então, bora lá. Opa, cadê? Ixi, perdi, peraí. Aqui, tá cheio. Bora lá, então. O que eu quero, então? Eu quero a minha área lateral. Então, eu tenho aqui o meu diâmetro é 60 centímetros. Então, o raio, ele vale 30 centímetros. Edson, por que você transformou para 0,3 metros? É porque, pessoal, se vocês observarem a resposta, não, desculpa, a pergunta, ele pede em metros quadrados. Então, eu já vou transformar tudo para metros, para não criar problema, tá? Beleza, então 4 telhas equivalem a 2 cilindros. Então, fechou.
Eu quero, então, a área lateral. O que é a área lateral? É 2 πr vezes h, ou seja, 2 vezes a minha área lateral. Fechou. O R eu tenho, que é 0,3, e o meu H, ele me deu 1,5. Então, só substitui tudo, galera. Então, fica 2 vezes 3, o π, o enunciado fala para considerar como 3, tá? 2 vezes 3 vezes 0,3 vezes 1,5. Vezes 2, dá 5,4. Acabou. Alternativa correta, letra D. Tá? Então, a primeira coisa é você verificar aquilo que você quer. E a partir desse conceito, você vê. Gente, eu costumo falar que cilindro existem duas vertentes só, assim como prisma e assim por diante. Existem duas vertentes. Quais são? Ou ele vai pedir volume, ou ele vai pedir algo relacionado à área. Se for área, aí você analisa. Existe a área lateral e existe a área total. Se for volume, aplicação da fórmula. Esse é o conceito, tá? Bora lá. Uma questão do Enem de 2010 aí, falando de cilindro também. Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir 20 pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, a Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos também cilíndricos. Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Opa! 20 copinhos pela metade significa que é como se eu tivesse que encher 10 copinhos cheios. Tudo bem? Para que isso ocorra, o que Dona Maria tem que fazer? Aqui estão os diâmetros, tá? Aqui estão as medidas. Então, bora lá. O que eu tenho, então, gente? Eu tenho aqui o volume de cada copinho aqui, ó. Volume não é área da base vezes altura? Se o volume é área da base vezes altura, volume é πr ao quadrado vezes h. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Π vezes r ao quadrado, lembrando que o diâmetro vale 4, então o raio vale 2, πr ao quadrado vezes h, que é 4. Então, cada copinho, ele tem 16 π, desculpa, que não é metros, tá? Não é metros quadrados, é centímetros cúbicos. Tudo bem? Centímetros cúbicos, tá? Então, cada copinho tem 16 π centímetros cúbicos. Quantos copinhos eu tenho que encher mesmo? É um total de 20 copinhos pela metade, ou seja, 10 copinhos cheios. Ou seja, eu tenho então que encher 160 π. Tudo bem? Beleza, então qual que é o volume da leiteira? Mesma coisa, πr ao quadrado vezes h. Então, na leiteira, eu tenho π vezes, em vez de 8, 4, né? Porque é meu raio. πr ao quadrado vezes h tem que ser igual ao volume dos meus 10 copinhos. Ok. Chegou aqui, ó. Posso cancelar esse π com esse π. 4 ao quadrado é 16. Então, fica 16h igual a 160. Então, meu h vai ser igual a 10 centímetros. Tá? Então, nesse caso, a alternativa correta, letra A. Encher a leiteira até a metade, porque aqui vale 20 centímetros, né? Encher a leiteira até a metade. Ok? Dúvidas, gente, nessas duas primeiras questões? Não? Beleza. E bora lá, para poder finalizar essa parte de geometria espacial, uma questão do Enem de 2020 que vai cair esse ano, algo muito parecido com isso. Onde ele vai falar de aquário. Guardem isso que eu estou falando. É a questão 168 da prova azul, tá? Desse ano, ok? Gente, pelo amor de Deus, se cair a 168, vocês não vão botar a Polícia Federal em cima de mim, não. Hein? Bora lá. Por que eu falo que vai cair algo parecido? Porque o Enem adora questões desse modelo, ok? E aqui nós vamos ver o que representa isso. No recipiente com a forma de um paralelepípedo reto-retângulo, aí você fala, meu Deus, você estava falando de cilindro, agora você vai falar de paralelepípedo. Paralelepípedo é um prisma.
Então, se ele é um prisma, lembra que eu acabei de comentar, o volume é a área da base vezes a altura. Tudo bem? Mesma coisa do cilindro, por isso que eu coloquei aqui. Então vamos lá. No recipiente com forma de paralelepípedo reto retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros, que é o que eu tenho aqui, tá? E um objeto que ficou flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de pelo menos 15 centímetros. Ou seja, eu vou ter que colocar a água aqui, ó, de tal maneira que esse cara aqui, ó, ele vai subir, tá? Esse objeto ele vai subir para cá, para que eu consiga retirar. Tudo bem? Para a coluna de água chegar a essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água, segundo as instruções dadas, é igual a quanto? Então, bora lá. O que eu quero fazer, então? Eu quero subir esse nível de água aqui, de tal maneira que eu vou jogar bolinhas lá dentro, então o nível de água vai subir. Galera, pensem num aquário, tá? Eu acho que deve cair algo muito parecido com isso que eu vou falar. Você tem um aquário, onde esse aquário vai estar, por exemplo, cheio até a metade. E aí você começa a jogar pedrinhas lá dentro. Se você começa a jogar pedrinhas, vocês concordam comigo que o aquário, o nível da água desse aquário vai subir? Tudo bem? Se o nível de água começa a subir, significa, então, que eu tenho um volume para essas pedrinhas que eu coloquei. E se eu quero saber qual é o volume dessas pedrinhas que eu coloquei, é basicamente eu encontrar qual que é o volume de água que subiu. Vou dar um outro exemplo para vocês. Pensem Edson, entrando dentro de uma piscina que está totalmente cheia. Quando eu entrar, vai sair muita água, né? Muita água. Agora, pense em uma pessoa magra, bem magra, entrando nessa mesma piscina com ela totalmente cheia. Vai sair pouca água. Por quê? Porque o meu volume, ele é maior do que uma pessoa mais magra do que eu. Então, se eu quero calcular o meu volume, eu precisaria saber a quantidade de água que saiu. Se eu conseguir saber a quantidade de água que saiu, eu consigo saber o meu volume. Foi o que aconteceu com Arquimedes, que saiu pelado na rua gritando Eureka. Você já deve ter ouvido falar Eureka, Eureka. É justamente por causa disso. Ele entrou numa banheira totalmente cheia, a água saiu. Quando ele saiu da banheira, ele viu que o nível de água tinha baixado. E aí, maluco, né? Ele fez os cálculos e descobriu que o volume de água que saiu era basicamente o volume que ele possuía. E ele saiu gritando pelado na rua, gritando Eureka, tá? Então vamos voltar para a nossa questão. O que eu quero encontrar? O número mínimo de bolinhas para que eu chegue aqui, ó, a 15 centímetros. Ah, Edson, se eu tenho que ali vai ser 15 centímetros, desculpa, tem que chegar a 15 centímetros, eu tenho que levar em consideração que aqui, ó, já são 8 centímetros, né? Que é esse meu nível de água, tá, gente? Esse nível de água. 17 é tudo. Então, eu quero subir mais 7 centímetros para que tudo tenha 15 centímetros. Então, o volume de água que vai subir é justamente esse volume aqui, ó. Tudo bem? Então, observem, a minha base vale 4, a minha outra base vale 3, e o volume de água que tem que subir aqui, ó, é 7. Então, 4, 3 e 3. Então, qual que é o volume de água que tem que subir? A área da base vezes a altura. O que é a área da base? É a área de um retângulo, 4 vezes 3. Vezes a altura, 7. Então, 4 vezes 3 vezes 7 dá 84 centímetros cúbicos. 84 centímetros cúbicos é, no caso, o volume de água que tem que subir. Poxa, cada bolinha tem 6 centímetros cúbicos. Eu preciso subir 84 centímetros cúbicos. Posso fazer uma regra de 3. Uma bolinha equivale a 6 centímetros cúbicos. 84 centímetros cúbicos equivale a quantas bolinhas? Então, nesse caso, multiplicando cruzado, eu tenho
que o meu valor de x é igual a 14 bolinhas. Tá? Então, eu acredito que deva cair algo muito parecido com isso esse ano. Só vocês ficarem espertos que o volume de água que entra corresponde justamente ao volume de água que subiu. Ok? Dúvidas, pessoal? Se não, talvez. Eu tô achando vocês muito quietos, sabe? Porque em sala é melhor, porque a gente vai interagindo, eu vou vendo a cara de vocês. E agora, eu não sei se vocês estão tipo assim, nossa, eu tô fodido, eu não sei porra nenhuma de matemática. Desculpa a palavra, tá? Eu não sei nada de matemática. Ou então, tipo, não, eu tô entendendo tudo que ele tá falando. Entendeu? Ah, Thales, são seus olhos, cara. Para com isso. Vai. Ai. Ah, fazer a prova com vocês? Coloca uma foto minha. Faz assim, ó. Eu vou entregar uma foto 3x4 para cada um de vocês. Pode ser? Aí vocês levam lá no dia e aí qualquer coisa vocês jogam lá para cima para poder... A Pietra. Ih, não, ô, desembaça aí, Pietra. Bora lá? Fechou então? Então, gente, o que eu precisava... Que nem eu comentei com vocês, que eu ia dividir em 2 momentos a minha aula. Então, tá basicamente, justamente o que eu tinha imaginado, né? 1 hora para esse primeiro momento, para eu poder falar de função do segundo grau e cilindro. Segundo momento, para a gente poder fazer basicamente resoluções de questões, e aí eu vou puxando algumas dicas aí para vocês. Tudo bem? Então, nenhuma dúvida, nem em função do segundo grau, nem em cilindro, né? Beleza, então. Vamos embora lá. Vamos continuar, então, com o segundo momento da aula, tá? Que é, basicamente, a gente resolver algumas questões que eu considero importantes. Pessoal, seguinte. Quando você está lá no Enem, na hora da morte, que você não sabe o que você faz, você fala assim, putz, eu tenho que resolver essa questão. Primeira coisa que vocês fazem é monta uma tabelinha e faz regra de 3, que eu conheço vocês, né? Vocês pegam todos os valores, saem multiplicando, fazendo regra de 3 e assim por diante. Então, regra de 3 cai? Cai. Cai muito? Cai. Então, vamos falar um pouquinho de regra de 3 composta. Eu trouxe 2 questões de regra de 3 composta para vocês. Edson, o que é regra de 3 composta? Regra de 3 composta, não, sem chutar, tá, João? Regra de 3 composta é basicamente quando você tem mais do que 2 grandezas. Edson, o que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que você consegue medir. Exemplo, a minha altura é uma grandeza. Minha altura não. A altura é uma grandeza. A idade é uma grandeza. O tamanho da língua, por exemplo, da Pietra, que conversa muito, é uma grandeza. Tudo nesse sentido é uma grandeza, tá? Tudo que você consegue medir, comensurar e assim por diante. Tudo bem? Então, bora lá. Olhem essa questão aí. Essa questão eu falo o seguinte. Numa editora, 8 digitadores, trabalhando 6 horas por dia, digitaram 3/5 de um determinado livro em 15 dias. Então, 2 desses digitadores foram deslocados para um outro serviço, e o restante passaram a trabalhar apenas 5 horas por dia na digitação desse livro. Mantendo a mesma produtividade para completar a digitação do referido livro, após o deslocamento dos 2 digitadores, a equipe remanescente terá que trabalhar ainda quanto tempo? Então, bora lá. Primeira coisa, gente, é a gente conseguir identificar o que é grandeza. E aí eu já falei para vocês que grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir. Então, vamos destacar quais são as grandezas nessa questão? Eu tenho digitadores, a quantidade de horas por dia que eles trabalham, a quantidade que eles fizeram desse livro e a quantidade de dias. Então, observem que eu tenho 4 grandezas. Regra de 3 simples só envolveria 2 grandezas. Aqui eu tenho 4 grandezas. Ah, Edson, caiu uma questão dessa, o que eu faço? Monta uma tabela. Melhor maneira para você poder fazer. Então, o que eu vou fazer, galera? Montei uma tabelinha. Eu tenho 8 digitadores trabalhando 6 horas por dia. Eles conseguem fazer, durante 15 dias, eles conseguem fazer 3/5 do livro. Tudo bem? Essa é a minha primeira parte.
Segunda parte. 2 desses digitadores vazaram fora. Então, agora eu tenho 6 digitadores. Eles vão trabalhar 5 horas por dia. Tudo bem? A minha pergunta: quantos dias são necessários para que eles completem a digitação? Poxa, galera, isso é importante, hein? Se eles já fizeram 3/5 para completar a digitação, eles precisam fazer o restante. O restante, então, 2/5. Fechou? Tudo bem? Vamos lá. Agora nós vamos para uma regra que eu costumo falar, no bom sentido, que é a regra pontinha na bundinha. Calma, gente, eu vou explicar. Calma aí. O que é essa regra pontinha na bundinha? Você vai fixar uma dessas grandezas, não importa qual. Ah, Edson, eu tenho que fixar aquela que tem o X? Não. Você pode fixar a grandeza que você achar melhor. Eu, para essa questão, fixei o número de digitadores. Eu não vou olhar, que fique bem claro, esses valores, 8, 6, 6, 5, não vou olhar esses valores. O que eu vou olhar é a minha grandeza. O que é grandeza? O número de digitadores. O número de horas por dia. E assim sucessivamente, tá? Dias trabalhados e o livro digitado. Então vamos lá. Eu vou fixar uma grandeza. O que é fixar uma grandeza? É você conseguir retirar as outras grandezas em função dessa primeira. Então eu vou supor, galera, que eu vá aumentar essa grandeza, tá? Então, ó, a minha pergunta vai ser a seguinte. Vamos lá, e vocês vão me respondendo. Fixei a grandeza, o número de digitadores. Se eu coloquei setinha para cima, a minha pergunta vai ser assim, ó. Quanto mais digitadores eu tenho, mais ou menos horas por dia eu preciso trabalhar. Mais ou menos. Menos. Beleza. Então, se o número de digitadores, a setinha está para cima, as horas por dia está para baixo, tá? Quanto mais digitadores, menos horas por dia. Vamos lá. A grandeza que eu fixei, não se esqueçam, fixei essa grandeza. Quanto mais digitadores que eu tenho, mais ou menos dias eu preciso trabalhar. Menos. Beleza. Então, setinha para baixo também, né? Para finalizar, quanto mais digitadores eu tenho, mais ou menos do meu livro eu consigo digitar. Mais. Perfeito. Então, setinha para cima. Então, essas são as minhas setas. Beleza? Qual que era a regra mesmo? O nome da regra? Alguém pode falar aí para mim? Pode falar, gente. Setinha na bundinha. Ah, pontinha na bundinha. É isso aí, Sara. Pontinha na bundinha. Pontinha de quem? Pontinha de quem você fixou. No caso dos números digitadores. Na bundinha de quem? Na bundinha das setas lá. Ó. Então, ó, pontinha na bundinha. Ou seja, pontinha de quem eu fixei na bundinha das outras setinhas. Tudo bem? Ah, o que eu faço com esses valores? Multiplica todo mundo aí, ó. Então, eu vou multiplicar 8 vezes 6 vezes 15 vezes 2/5. E vou igualar isso a quem? Ao restante. Beleza. 8 vezes 6 vezes 15 vezes 2/5. Está aqui. E vou igualar isso a quem? A 6, a 5, a x e a 3/5. 6, 5x, 3/5. Beleza, galera. Acabou a minha questão. Cancela esse 6 com esse 6. Cancela esse 5 com esse 5. Aqui vai ficar 15x. E aqui vai ficar 8 vezes 15 vezes 2. Tudo bem? Vou chegar aqui, o x ele vale 16. É isso. Essa é a regra pontinha na bundinha. Então, todas as vezes que cair... Opa! Todas as vezes que cair alguma coisa relacionada à regra de 3 e vocês verificarem que ela tem mais do que 2 grandezas, vocês podem utilizar o conceito de pontinha na bundinha. Dúvidas, gente? Não? Então tá.
Ô Edson, nessa segunda parte da equação aí, ó, fica 6 vezes 5 vezes x ou só apenas o 5x e o 6 passa dividindo? Tanto faz. Se você pegar esse 6 e passar dividindo, tá? Você pode fazer, não tem problema. Assim como você pode pegar esse 6 e cancelar com esse 6. Ou, se você preferir também, você pode multiplicar todo mundo aqui, multiplicar todo mundo aqui e depois fazer a divisão. Só vai dar mais cálculo, tá? Entendi. Edson, por que a primeira pontinha tá na ponta da seta e não... Eu não entendi essa parte. Tá, beleza. A regra é pontinha na bundinha. Se a regra é pontinha na bundinha, então você vai pegar o primeiro ponto, ele vai ser na pontinha da sua seta. E o restante vai ser na bundinha das outras setas. Ah, beleza, beleza. Beleza? Galera, só mostrando aqui para vocês, tá bom você ter comentado, sabe? Só uma coisinha aqui, ó, tá vendo? Deixa eu apagar aqui. Só mostrando para vocês que às vezes tem alguém que fala assim, tá, Edson, e se eu tivesse fixado, sei lá, as horas por dia? Vamos supor que eu tenha fixado horas por dia, tá? Então eu vou supor que vai aumentar. Quanto mais horas por dia eu estou trabalhando, mais ou menos digitadores são necessários? Menos. Menos, perfeito. Então se eu tenho mais horas por dia trabalhadas, eu preciso de menos digitadores. Se eu estou trabalhando mais horas por dia, eu preciso trabalhar mais ou menos dias? O que vocês acham? Menos. Caio colocou aí. Menos também. Beleza? Se eu estou trabalhando mais horas por dia, eu vou ter mais ou menos do meu livro digitado? Mais. Todo mundo concorda? É mais o meu livro digitado. Se vocês forem pegar as setas do jeito que eu tinha colocado, elas não ficaram iguais a essa seta. Mas não tem problema, gente. Por quê? Porque você vai pegar a pontinha de quem você fixou na bundinha do resto. Então, na bundinha aqui, na bundinha aqui e na bundinha aqui. Observe que o resultado final ele vai ser o mesmo. 8 vezes 6 vezes 15 vezes 2 quintos. Observem as setas do jeito que estavam. Tá vendo? Tinha nada a ver. Essa aqui está para baixo, enquanto essa aqui estava para cima. Essa aqui está para cima, enquanto essa está para baixo. Essa aqui as duas está para baixo, essa aqui as duas está para cima. Não tem problema, tá? Você só tem que analisar quem você fixou. E a pontinha de quem você fixou na bundinha das outras setas. Fechou? Então aqui, beleza. Essa é uma questão do Enem, tá? Essa também é uma questão do Enem que caiu. Tudo bem? Essa questão ela é interessante. Eu vou explicar o porquê ali. Ó, uma escola lançou uma campanha para os seus alunos arrecadarem durante 30 dias alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas por dia, arrecadando 12 quilos de alimento por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes após o término da campanha. Dos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria. Então, primeira coisa, eu tenho que há uma questão de regra de 3 composta. Eu acho que é claro a gente ler e verificar que eu tenho grandezas aonde eu vou ter que fazer a análise de cada uma delas. Então, eu vou partir para o meu quadro. E aonde que está a grande sacada dessa questão? Nisso aqui. E eu já explico por quê. Então, vamos lá. Uma escola lançou uma campanha com seus alunos arrecadarem durante 30 dias, eram 30 dias, alimentos não perecíveis. 20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas por dia. Então, 20 alunos, durante os 10 dias, 3 horas por dia, arrecadaram 12 quilos de alimento por dia. Gente, 12 quilos de alimento por dia é uma constante. Ah, Edson, o que você está querendo falar? Eu arrecado 12 quilos de alimento hoje. Amanhã eu também vou arrecadar 12 quilos. E depois de amanhã eu também vou arrecadar 12 quilos. O que é proporcional é a quantidade já arrecadada. Então, se eu estou arrecadando 12 quilos de alimento por dia e eu trabalhei 10 dias, então eu arrecadei 120 quilos de alimento. Faz sentido isso, né? Ó, animados com os resultados,
30 novos alunos somaram-se ao grupo. Opa, eu tinha 20, então agora eu tenho 50. E eles trabalharam o restante dos dias. Eram 30 dias, lembrem, eu trabalhei 10, então vou trabalhar 20 dias que estão faltando. E passei a trabalhar 4 horas por dia. Qual que é o total arrecadado? Tá? Vamos ler a pergunta de novo. Admitindo que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria... Vamos lá. Beleza, galera. Vamos então. Montei a minha tabelinha, vi que é uma questão de regra de 3 composta, vou utilizar o mesmo raciocínio. Vou fixar uma das grandezas. Eu vou fixar nessa questão número de alunos. Quanto mais alunos, eu preciso de menos dias. Se eu tenho mais alunos, eu preciso trabalhar menos horas por dia. E se eu tenho mais alunos, eu vou arrecadar mais. Então, a pontinha de quem eu fixei na bundinha do resto. Beleza, galera, a ideia é a mesma. 20 vezes 10 vezes 3 vezes x é igual a 50 vezes 20 vezes 4 vezes 120. Ok? Cheguei nisso, fiz os cálculos aqui, posso cancelar esse 20 com esse, posso cancelar esse 10 com esse 0, e assim por diante, cheguei que o x era igual a 800. Tomem cuidado. Por quê? Qual seria a alternativa correta? A maioria chegaria e colocaria a alternativa correta, a letra B. Mas não é a B. Por que que não é a B? Olha a pergunta. Ao final do prazo estipulado, qual que foi o total arrecadado? O que que significa esses 800? Esses 800 é a quantidade que eu arrecadei nos últimos 20 dias. Mas eu já tinha arrecadado 120. Então a minha resposta seria a letra... Opa, desculpa. Voltando. A letra A. Tá? 920 seria a minha resposta. Ok? Que seria os 800 mais os 120. Dúvidas? Ficou claro, então, essa questão de regra de 3 composta? Caiu em questão de regra de 3 composta, pode colocar esse esquema da regrinha pontinha na bundinha. Deixa eu ver aqui. A Manuela colocou, poderia separar e fazer duas regras simples? Não, você não poderia fazer duas regras simples, Manuela, porque você não conseguiria depois verificar onde estaria o seu x dentro dessas duas regras que você fez. Exemplo, se você faz número de alunos com dias, você sabe, vai multiplicar o que com o que ali? Não faz sentido, tá? E depois, horas por dia com total arrecadado, também não faz sentido. Tudo bem? Beleza, então. Então ficou clara essa parte de regra de 3 composta. Ah, uma sugestão. Vocês também podem utilizar essa mesma ideia em regra de 3 simples, tá? Não é porque é uma questão de regra de 3 simples que você vai multiplicar cruzado. Tomem muito cuidado com isso. Fala assim, não entendi, Edson. Deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos pensar na seguinte maneira. Vamos pensar que sejam torneiras e horas. Pensem o seguinte, 10 torneiras enchem uma piscina em 5 horas. Se eu tiver 5 torneiras, eu vou encher uma piscina em quantas horas? X. O que a maioria de vocês está acostumada a fazer? Ah, chega aqui e multiplica cruzado. Se você multiplicar cruzado, você vai ter que 10x, né, desculpa, 10x é igual a 25. Então, o x seria 2,5, ou seja, 2 horas e meia. Faz sentido isso, gente? Se você tem 10 torneiras, você enche a piscina em 5 horas. Se você tem 5 torneiras, metade das torneiras, você vai encher em 2 horas e meia? Não faz sentido isso. Por quê? A gente só pode multiplicar cruzado, gente, quando você tem regra de 3 simples, onde as grandezas são diretamente proporcionais. Aqui você não tem grandezas diretamente proporcionais.
que eu estou querendo falar com isso? Quanto mais torneiras, mais ou menos horas eu vou precisar para encher? Menos, concorda? Se eu tenho mais torneiras, eu encho a minha piscina em menos horas. Então, nesse caso, eu não teria que ter multiplicado cruzado. O que eu faço? Multiplico reto. Pontinha de quem eu fixei na bundinha do outro lado. Então, ficaria 10 vezes 5, 50. 5 vezes x, 5x. Então, 5x é igual a 50, tá? X... Desculpa, gente. 5x é igual a 50, x é igual a 10. Tudo bem? Então, você teria 10 horas. Ok? Beleza, então. Bora continuar aí. Se vocês não tiverem dúvida, vai me falando, hein, gente? Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma questão interessante que caiu no Enem de 2019, que ela é basicamente de análise de gráfico, gente. Bora lá. Seguinte. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados em cada cômodo acenda assim que uma pessoa nela adentra. E o morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watts por minuto em função do tempo T, em minutos, das lâmpadas LED dessa casa. Enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, no qual os cômodos estão numerados de 1 a 6, com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. A sequência de deslocamentos desses cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico, é igual a qual? Beleza, primeira coisa, a gente tentar entender a questão, né? O que eu tenho? Vou tentar explicar aqui para vocês. Esse é o gráfico de evolução do meu consumo, tá? Esse aqui, o gráfico de evolução do meu consumo. E esse aqui são os cômodos da casa que eu tenho. Eu quero basicamente verificar qual que foi o caminho que eu percorri, levando em consideração os watts aqui, ó, 10, 5, 15, 2, 13, 20 e assim por diante, em relação ao meu consumo. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui, no primeiro momento, eu estou aqui na entrada. Então, eu chego aqui e entro aqui. Por isso que aqui, ó, eu tenho um consumo de 20 watts. Estão vendo? 20 watts por minuto. Então, nesse primeiro momento, eu estou no cômodo da casa de número 1. Tá? Cômodo da casa de número 1. Beleza. Passou o minuto, eu saio de 20 e vou para 35. 35 watts. Então, minha pergunta é, significa então que eu saí da sala e fui para qual cômodo da casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4. Ah, Edson, por que 4? Porque eu saí de 20 e fui para 35. Então, significa que eu aumentei 15 watts nesse próximo minuto. Então, eu saí da minha sala e fui para a suíte, cômodo 4. Então, eu saí do 1 e fui para o 4. Depois, saí do 35 e fui para o 40. Então, significa que eu aumentei 5 watts no meu consumo. Então, se eu estava aqui, eu fui para o banheiro. Tudo bem? Cômodo 5. Vou colocar aqui. Tá? Beleza. Saí do 40 e fui para o 55. Significa, então, que eu estava no banheiro e voltei para a suíte. Tudo bem? Então, nesse caso, cômodo 4. Saí do 55 e fui para o 75. Significa, então, que eu aumentei em 20 o meu consumo, ou seja, voltei lá para a sala, cômodo 1, tá? Beleza. Saí do 75 e fui para o 85, então significa que eu aumentei 10, tá? Lembrem que eu estava na sala. Então, nesse caso, se eu aumentei 10, agora eu fui para a cozinha, cômodo 6. Beleza. Saí de 85, fui para 105. Voltei para a sala. Cômodo 1.
E saí de 105 e fui para 120. Aumentei 15. Então, significa que eu voltei lá para a suíte. Então, essa seria a sequência que eu teria que fazer. Tudo bem? 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 4. Tá? Alternativa correta, letra A. É uma questão meramente de análise de gráfico para você poder fazer essa interpretação entre o gráfico e a planta baixa dessa casa. Tá? Dúvidas, pessoal? Não? Não? Ok. Essa aqui é boa, hein? Essa aqui é uma questão da Unesp. Vamos lá. Essa questão eu falo o seguinte. Este gráfico representa a vazão resultante de água em metros cúbicos por hora em um tanque em função do tempo em horas. Vazões negativas significam que o volume de água no tanque está diminuindo. Primeira coisa, galera, vazão. Vazão é a quantidade de água que está saindo ou entrando nesse tanque. Tudo bem? Vazões negativas, você tem que o volume de água no tanque está diminuindo. Então vamos lá. As minhas perguntas são: no intervalo de A até B, o volume de água no tanque é constante? Verdadeiro ou falso? Galera, coloquem V ou F aí para mim. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Beleza, verdadeiro. Por que verdadeiro? Significa, nesse momento de A até B, que eu tenho uma vazão igual a zero. Ou seja, não está entrando nem saindo água. Se não está entrando nem saindo água, o volume de água no tanque é constante. Tudo bem? No intervalo de B até E, o volume de água no tanque está crescendo de B até o E. O volume de água no tanque está crescendo? Verdadeiro ou falso? Falso, 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 falso. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Por que verdadeiro? Né? A gente tem a errônea ideia de achar que só porque o gráfico está para cima ou está para baixo, digamos dessa maneira, que você tem o tanque diminuindo ou aumentando em termos de capacidade. Olha aqui, galera. A pergunta foi: no intervalo de B até E, o volume de água no tanque está crescendo? Sim. Por quê? Vazões positivas significa que estão entrando água no tanque. Vazões negativas significa que estão saindo água do tanque. O que eu estou querendo falar com isso? Pensem, por exemplo, num tanque aqui. E aqui você tem uma torneira, tá? Olha que torneira mais fashion. E aqui você tem um ralo, beleza? Um ralo aqui. O que eu estou querendo falar com isso? De B até C, desculpa, de A até B, a minha torneira está fechada. Eu tenho uma quantidade de água no tanque aqui. De A até B, minha torneira está fechada. De B até C, o que eu começo a fazer com a minha torneira? Eu começo a abrir a minha torneira. Eu começo a abrir, até o ponto que ela chega no maior valor dela, que é onde ela está aberta no máximo. Deixo ela aberta no máximo durante o período de C até D. E a partir de agora, eu começo a fechar a minha torneira. Ou seja, eu estou diminuindo a vazão de água que está entrando no tanque. Mas olha a pergunta. O volume de água no tanque está crescendo? Tá. A quantidade de água que está entrando no tanque está diminuindo, porque a minha vazão, nesse período aqui, tá? A quantidade de água no tanque que está entrando está diminuindo, mas a quantidade de água que eu tenho no tanque, ele está aumentando. Faz sentido isso, galera? Todo mundo entendeu? Beleza? Ok? Fechou então. 3. No intervalo de E até H, o volume de água no tanque está decrescendo? Verdadeiro ou falso? V ou F? V ou F?
Não é tão bom quando a gente interage, né, gente? Eu fico tão emocionado. Falso, tá? O Thales falou que é falso. Obrigado, Thales, por não ter me deixado sobrar aqui, velho. Tá? Esse bigodinho seu é fashion. Bora lá. Seguinte. Verdadeiro. Por que verdadeiro? De E até H, o volume de água no tanque está decrescendo. Verdadeiro, galera. De B até E é como se eu tivesse a torneira, tá? Lembra que eu falei isso? No ponto E significa que eu fechei a minha torneira, tá, gente? Não está entrando e nem saindo água. Mas o que acontece a partir do E até o H? É como se você tivesse um ralo. E você começa a abrir o ralo. Então o que vai acontecer com a água? Ela vai começar a sair. Ou seja, você vai diminuir a quantidade de água que você tem no tanque. Até você abrir o ralo no ponto máximo dela. Você vai deixar o ralo aberto no ponto máximo durante um tempo, ou seja, a quantidade de água que está saindo está sendo a maior possível, e a partir desse momento você começa a fechar o ralo, mas a quantidade de água ainda está saindo. Então, sim, no intervalo de E até H, o volume de água no tanque está decrescendo? Está, é verdadeiro. Tá? Agora as duas últimas perguntas. No intervalo de C até D, o volume de água no tanque está crescendo mais lentamente? De C até D. No intervalo de C até D, o volume de água no tanque está crescendo mais lentamente? Na verdade, não. Na verdade, de C até D, o volume de água está crescendo mais rapidamente. Tudo bem? Então, nesse caso, ela é falso. Isso aí. No intervalo de F até G, o volume de água no tanque é constante? De F até G, o volume de água no tanque é constante? Verdadeiro ou falso? Falso. Não é o volume de água no tanque que é constante. O que é constante nesse pedaço é a minha vazão, ou seja, a quantidade de água que está saindo. Nesse período aqui, por exemplo, eu sempre vou sair com, exemplo, tá, gente? 20 metros cúbicos de água. Sempre vai estar saindo 20 metros cúbicos de água. Tudo bem? Então, a quantidade de água que sai é a maior possível. Então, a alternativa correta, 1, 2, 3. Fechou, gente? Seria decrescente. Isso mesmo, Pietra. Tá? O volume de água no tanque é decrescente, não constante. Tá? Essa questão eu modifiquei ela um pouco. Na questão, se vocês forem ver a original, se quiser digitar, podem ficar à vontade. O item 4 e 5, eles são verdadeiros. Tá? Mas é porque aqui fala que está crescendo mais rapidamente, que é verdadeiro. E aqui fala, eu não me recordo o que ele fala aqui, que está decrescendo mais rapidamente, alguma coisa nesse sentido, tá? Também seria verdadeiro. Aqui eu coloquei, deixa eu colocar. Fechou? Beleza? Thales, não é só porque é gráfico que a gente acha que é fácil não, velho. Tá? Bora lá então. Bora falar um pouquinho de um dos temas que mais cai também, dentro do conceito de estatística, que é média. Essa é uma questão da UFO de 2013. E ela fala basicamente o seguinte, vamos lá. Durante o mês de julho de 2012, foram vendidos 75 refrigeradores em uma loja. Quantidade essa correspondente a um aumento de 150% a mais em relação à média mensal de refrigeradores vendidos no primeiro semestre de 2015. Vou grifar essa parte. Quantidade essa correspondente a um aumento de 150% a mais em relação à média mensal do primeiro semestre. Tá? Para avaliar o desempenho das vendas mensalmente, o gerente solicita ao controle de vendas da loja um demonstrativo do número de refrigeradores vendidos por mês no primeiro semestre. O gerente recebe o gráfico a seguir, em que, por um erro na impressão gráfica,
não foi registrado o número H de refrigeradores vendidos em maio. Entretanto, com base nas informações fornecidas pelo gráfico, o gerente concluiu que H necessariamente pertence a qual desses intervalos. Então vamos lá. O que eu estou querendo encontrar? Primeira coisa, estou querendo encontrar o número H. Tá? O que representa esse H? Representa a quantidade vendida em maio de refrigeradores. Ou seja, eu tenho uma determinada quantidade que eu vendi aqui, que eu chamei ela como sendo H. Tudo bem? Basicamente isso. O que eu tenho? Eu tenho que esses 75 refrigeradores é uma quantidade que corresponde a um aumento de 150% a mais em relação à média do primeiro semestre. Então, bora lá para a resolução? Vamos lá. Vou chamar, então, aquele cara... Quais são os meus dados, né? Eu tenho que... 75 corresponde a um aumento de 150% em relação ao primeiro semestre. A quantidade vendida em maio, H. A média do primeiro trimestre eu também não tenho. Então, eu chamei de X aqui, tá? Então, bora lá. Gente, importante, por isso que eu grifei esse aumento. Aumento de 150% significa que você tem o seu 100% mais o que aumentou. Então, esses 75 refrigeradores, eles correspondem a 250%. Ah, Edson, por que 250? 250 porque é o seu 100% mais o que aumentou, 150, que dá os 250%, tá? Então, ó, a média é 100%. 75 corresponde a 250%. Então, qual que é essa média? Multiplicando cruzado aqui, eu acabo chegando que a minha média de refrigeradores no primeiro semestre são 30 refrigeradores. Até aqui, alguma dúvida, gente? A média é igual a 30, tá? Se tiver pergunta aí, ok? Se minha média é 30, o que é média? A média nada mais é do que a soma das parcelas dividido pela quantidade de parcelas. Então, bora lá. Fechou, então. O que é a média? É a soma de janeiro, mais fevereiro, mais março, mais abril, mais maio, mais junho, dividido por 6, que é a quantidade que eu tenho. E essa média, ela vale 30. Tudo bem? Então, beleza. Vou substituir, tá? Aqui, ó. Janeiro, vendi 40. Em fevereiro, 20. Em março, 30. Em abril, 30. Em maio, não sei. H. Em junho, 20. Substituindo, eu tenho que a minha média, que é 30, lembrem, tá? 30 é igual a 40 mais 20 mais 30 mais 30 mais 20 mais H dividido por 6. Pega esse 6, passa para lá multiplicando, né? Vai dar 180. Pega o 140, joga para lá, acaba chegando que o H é 40 refrigeradores. Significa, então, que se é 40 refrigeradores, o intervalo onde se encontra 40 é entre 35 e 45. Dúvidas, gente? Não? Sem dúvidas? Beleza. O matemática é muito bom, não é? Vai, fala. O dia de fazer prova de matemática, 45 questões só de matemática, pode falar, gente. Vocês vão em êxtase, né? Vocês falam assim, putz, hoje é meu dia. Ai, vamos lá. Seguinte. Meu dia de chorar. Larga de ser pai, não é assim não. Seguinte, bora lá. Uma questão do Enem de 2016. Essa questão, ela vai ser... Essa questão não, desculpa. Esse modelo que nós vamos utilizar, ele vai seguir muito com o modelo de duas próximas questões, que vai ser, acredito, as duas últimas que nós vamos fazer por causa do tempo, mas que sempre que cair algo parecido, você pode utilizar esse raciocínio, que vai ser bem interessante. Eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Seguinte, a bocha é um esporte jogado em canchas, que são terrenos planos e nivelados, limitados por tablados perimétricos de madeira.
O objetivo desse esporte é você lançar bochas, que são bolas feitas de um material sintético, de maneira a situá-las o mais perto possível do bolim, que é uma bola menor, feita preferencialmente de aço, previamente lançado. Então, ó, esse cara é o bolim, e esse cara é a bola de bocha que você tem que jogar, tá? A figura 1 ilustra uma bocha em um bolim e que foram jogados em uma cancha. Cancha é onde se é jogado. Suponha que o jogador tenha lançado uma bocha de raio 5 centímetros. Então, esse cara aqui tem um raio de 5 centímetros. Tudo bem? E que tenha ficado encostado no bolim de raio 2 centímetros, conforme a figura 2. Então, eu joguei aqui. Eu tenho que o raio desse cara aqui vale 5 centímetros e o raio desse cara aqui vale 2 centímetros. Tá? Considere o ponto C como o centro da bocha e o ponto O como o centro do bolim. Sabe-se que AB são pontos em que a bocha e o bolim, respectivamente, tocam o chão da cancha. E que a distância entre A e B seja de D centímetros, alguma coisa assim. Ou seja, essa distância aqui, ó, ela é igual a D. Tudo bem? Ok? Nessas condições, qual a razão? Razão na matemática é a divisão entre D e o raio do bolim. Ou seja, eu quero saber a razão entre o valor de D e o raio do bolim. Poxa, o raio do bolim eu tenho, que é 2. Resumindo, eu quero saber qual que é o valor de D. Se eu encontrar o valor de D, eu consigo encontrar qual que é o resultado dessa razão. Tudo bem? Então, bora lá. Vamos ver então o que a gente teria que fazer. Seguinte, lembrando, eu quero encontrar o D, tá? Eu quero encontrar esse cara aqui, beleza? Galera, guardem o que eu vou falar e isso é importante. Todas as vezes que você tiver circunferências, esferas ou quadrados, um encostado no outro, como é esse o modelo, é interessante a gente fazer a ligação entre os seus centros. Você fala, Edson, não entendi. Já vou explicar. Esse cara aqui, ó, é o raio da minha bocha, que vale 5. Vamos lembrar. E esse cara aqui é o raio do meu bolim, que vale 2. Tudo bem? Eu quero encontrar o D, que é aquele cara ali de baixo. Esse cara aqui, ó, vocês concordam comigo que é esse mesmo cara aqui? Ó? Mesma coisa, né? Eu só peguei ele e transportei ele para cima. Tudo bem? Galera, olha que interessante. Se eu fizer a ligação entre os meus centros, olha o que eu vou ter. Ó, eu peguei esse desenho e só transportei ele para cá, tá? Aqui vale 5, aqui vale 2, e eu quero encontrar quanto que é esse cara aqui, que segundo a minha questão, ele chamou de D, beleza? Se eu fizer a ligação entre esses centros aqui, ó, daqui até aqui, alguém saberia me falar quanto que vale esse cara aqui? Quanto que vale aquele cara lá, gente? E agora, hein? Vocês concordam comigo que aquele cara lá, ele vai ser o raio da bocha mais o raio do bolim? Então, aquele cara lá, ó, que é esse mesmo cara que eu coloquei aqui, ó, vou apagar aqui, daqui a pouco eu vou desenhar, ele vai ser 7. Por que 7, Edson? Porque ele vale aqui, ó, daqui até aqui, ele é o raio da bocha. E daqui até aqui é o raio do bolim. Então aqui ficaria 5 e aqui ficaria 2. 5 com 2, 7. Tudo bem? Então eu tenho que esse cara vale 7. Esse cara é D, que é que eu quero descobrir. E esse cara aqui, poxa, galera, vamos lá. Tudo não vale 5?
esse pedaço não é o mesmo que esse pedaço, que vale 2? Então significa que esse cara vale 3. Tá? Que é a diferença de 5 com 2. Beleza? Então, nesse caso, eu tenho teorema, aqui é um triângulo retângulo, né? Teorema do Pitt para os íntimos, né? Pitágoras para os outros. Pitt é para os íntimos só, tá? Então eu teria que d ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado. Então, 7 ao quadrado, 49, 3 ao quadrado, 9, joga para lá. X ele vale raiz quadrada de 40. X é o D, tá, gente? Eu coloquei X, mas é o D. Tudo bem? Raiz quadrada de 40, aí vem a parte interessante aqui, ó. Raiz quadrada de 40, eu posso colocar como sendo raiz quadrada de 4 vezes 10? Posso, né? Raiz quadrada de 40, raiz quadrada de 4 vezes 10. Raiz de 4, 2, né? Então eu tenho que esse cara vai valer 2. 2 raiz de 10. Tudo bem? Vamos recordar o que ele quer? A razão entre o D e o bolinho. Então o que é essa razão? O D vale 2 raiz de 10, né? 2 raiz de 10. E o raio do bolinho? 2. Cancela, cancela. Raiz de 10, alternativa correta, letra E. Letra E de Edson, óbvio. Tudo bem? Beijo, obrigado pela coraçãozinha, Ana. Você assustou pela questão ou você assustou pelo que eu falei? Ah, Nicole, obrigado também, vai. Bora lá, então, acredito que para a última questão, né? Que eram as duas últimas que eu tinha comentado. Olha essa questão, então. Uma fábrica de tubos acondiciona tubos cilíndricos menores dentro de outros tubos cilíndricos. A figura mostra uma situação em que 4 tubos cilíndricos estão acondicionados perfeitamente em um tubo com raio maior. Então, o que isso significa? Que eu tenho um tubo grandão, 4 tubos menores. Tudo bem? Esses tubos menores, eles tangenciam o meu tubo maior. Quando eu falo tangenciar, é basicamente encostar em apenas um ponto, tá? Suponha que você seja o operador da máquina que produzirá os tubos maiores, em que serão colocados, sem ajustes ou folgas, 4 tubos cilíndricos internos. Se o raio da base de cada um dos cilindros menores é igual a 6, ou seja, se esse cara vale 6, a máquina por você operada deverá ser ajustada para produzir tubos maiores com raio da base igual a quanto? Ou seja, eu quero encontrar qual que é o raio do maior, sabendo que o raio do menor é 6. É isso que eu tenho. Tudo bem? Vou desenhar aqui então. Bora lá. O que eu tenho? Eu quero, na verdade. Eu quero encontrar esse raio grande aí. O que eu tenho? Eu tenho que o raio desse tubo menor, ele vale 6. Não é? Todo mundo concorda? E aí, galera, vai na mesma questão que eu falei para vocês. Pessoal, todas as vezes que vocês estiverem círculos tangenciando ou encostando um do lado do outro e assim por diante, é interessante vocês fazerem a ligação entre os centros. Olha aí, galera, o que eu vou fazer? Vou fazer a ligação entre esses centros. Fazendo a ligação entre esses centros, quanto que vale esse pedaço aqui, ó? 6. Por que 6, Edson? Porque é o raio da minha circunferência. E esse pedaço aqui também é 6. Então aqui vale 6, aqui vale 6, aqui vale 6, aqui vale 6, e assim sucessivamente. Então, se aqueles caras valem 6, significa, então, que o lado desse quadrado que eu montei aqui vale 12. Tudo bem até aí? Eu quero encontrar qual que é o raio dessa circunferência grande. Galera, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, fazer aqui. Quanto vale esse pedaço aqui, gente? Esse pedacinho aqui.
Quanto vale aquele cara que eu acabei de grifar ali? 6. Perfeito. Ele vale 6 porque ele é o raio da circunferência pequena. Ok. Então, faz sentido eu falar para vocês que se eu conseguir encontrar quanto vale esse pedaço aqui, ó, que está dentro do meu quadrado, que no caso seria esse cara aqui, ó. Esse cara. Se eu conseguir encontrar quanto vale esse cara, eu consigo encontrar o meu raio, porque vai ser esse pedaço mais 6. Ué, mas olha que interessante, hein? Esse X aí. Esse X, ele é a metade da minha diagonal. Olha aqui, galera. Metade da minha diagonal. Ué, então, se ele é a metade da minha diagonal aqui, ó. Quanto vale a diagonal inteira? Teorema do Pitt, de novo, né? Teorema de Pitágoras fala que hipotenusa ao quadrado, diagonal ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Resolvendo isso aqui, ó, poderia ser 144 mais 144, tá? Não tem problema. Ou então, 2 vezes 12 ao quadrado. Tudo bem? Por que que eu preferi fazer assim? Porque aí, quando eu for cancelar, fica 12 raiz de 2. Tudo bem? A resposta daria a mesma, tá, gente? 144 mais 144, 288, depois se decompõe, tá? Então, beleza. Se a minha diagonal inteira vale 12 raiz de 2, significa, então, que o meu x ele é a metade de 12 raiz de 2, ou seja, 6 raiz de 2. Então, fechou. Quanto que vale o meu raio, então? O meu raio ele vai ser o 6 raiz de 2 mais 6. 6 raiz de 2 mais 6. Ou 6 mais 6 raiz de 2. Aí você olha para as alternativas e você fala, não tem. Errei em alguma questão, né? Não, gente. Aqui, ó, se você colocar, existem 2 maneiras para você poder fazer agora, tá? Primeira maneira, você aplica distributivo aqui, ó. Se você aplicar distributivo, observe que você vai chegar na alternativa letra D como sendo 6 mais 6 raiz de 2, que seria a nossa resposta. Tudo bem? Mas como que eu faço para sair daqui e chegar até lá, né? Você coloca o 6 como fator comum. O que você está falando, Edson? É como se fosse 6 vezes 1 mais 6 raiz de 2, não é? Esse 6, ele é fator comum, tanto aqui como aqui. Então, eu posso colocar 6 que multiplica os fatores que estão em comum. 6 mais raiz de 2. Tudo bem? Então, ou você faz a distributiva aqui para poder encontrar a resposta, ou você faz esse raciocínio para chegar até a resposta. Tá? Gabarito certo, letra D. Essa questão é massa, né, Beijo? Cara, e esse artifício é, assim, muito utilizado. Dá para poder se fazer isso em vários outros aspectos. Não vai dar tempo de eu falar, que eu tenho só mais 1 minuto, mas essa vai ser a mesma ideia, por exemplo, essa questão do Enem de 2018, entendeu? Dá para a gente poder fazer nesse sentido. Isso aqui depois eu disponibilizo para vocês, tá, pessoal? E aí vocês podem dar uma estudada aí, caso vocês queiram, tá? Então, galera, era isso que eu precisava trazer para vocês. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Isso é que eu queria ter trago um pouquinho para vocês. Queria só que vocês entendessem que é muito difícil, digamos assim, em 2 horas, você tentar passar por, sei lá, N assuntos, mas espero que tenha pelo menos dado um subsídio, alguns aspectos para que vocês tentem, no caso, fazer alguma coisa nesse sentido, e quando vocês pegarem algumas questões, vocês já saberem do que se trata, tá? Espero ter ajudado de alguma maneira aí, e se futuramente vierem me convidar a outro momento junto com vocês, eu acredito que eu devo seguir basicamente a mesma ideia, porque eu acho muito, muito legal essa ideia de, através da questão, a gente verificar o que é feito e o que pode ser feito, né? Então, é isso. Queria muito agradecer os coraçãozinhos, as palmas, as coisinhas assim. Ó, Thiago, beleza.
Tem outros professores também, cara. Então tem o Sandrão é muito top, um cara muito bom de serviço. Tem o Altamir, tem outros professores, o Thiago, Janaína, então não sei quem vocês vão convidar aí, mas se tiver oportunidade, queria sim ter um momentinho para a gente poder falar. O João já está até falando, já está convidado. Então, muitíssimo obrigado. Eu não sei como que é o funcionamento agora. Agradeço demais. João, passa a palavra para você. Não, se quiser pode finalizar. O pessoal já assinou a lista, acredito eu. Quem não assinou a lista, assina a lista aí. Para quem tiver dúvida, galera, pode entrar em contato comigo, não tem problema nenhum. Acho que todo mundo do IF tem meu número, tem meu telefone. Pode perguntar, caso tenha alguma dúvida, alguma questão específica, eu tento ajudar. Às vezes eu não consigo responder no mesmo dia, porque as coisas lá, apesar da greve, tá pipocando, tá? Mas precisando, a gente está aí, beleza? Então, obrigado, beijo e abraço para vocês, boa semana, bom final de semana. Se for beber, tô brincando, não me chama não que eu vou viajar. Beijos e abraços, descansem e estudem. Tchau, tchau, gente.